Olá, queridos, graça e paz. Espero encontrar todos bem e guardados pelo Senhor. Sou o André Marcos, quero convidar vocês a estudarem a lição de número 6, que tem como tema culpado ou inocente. O texto bíblico está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 21 a 24. E também no capítulo 5, versículo 1 a 9, e no capítulo 8, versículo 28 a 30. Hoje nós estaremos estudando sobre a doutrina da justificação. A doutrina a qual nós conhecemos, que foi muito enfatizada pela reforma protestante através de Martim Lutero, o texto de Romanos, no capítulo 1, o versículo 16 e 17, bastante conhecido, e trouxe luz à reforma protestante. Nós cremos que a justificação, ela é somente pela fé em Cristo Jesus. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês faz-nos uma pergunta. Mas, o que é justificação? Como podemos definir a justificação? Obviamente que justificação é o ato de justificar. Então nós podemos, em palavras, responder assim: justificação é o ato de alguém ser tornado reto diante de Deus. É alguém que foi absolvido por Deus, absolvido da condenação. Esta é a definição da justificação. É o ato de se declarar justo, uma pessoa justa. Então nós vamos, ao decorrer desta aula, entender sobre esse tema tão importante, tão maravilhoso para as nossas vidas. Eu gostaria de ler com vocês Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 21 até o versículo 24. Se você tiver a palavra de Deus, a Bíblia, e puder acompanhar comigo, o texto diz assim: Mas, agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunha pela lei, pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, o segundo ponto que queremos compartilhar com vocês vai nos ensinar sobre esse conceito através da teologia. Vai nos explicar qual a explicação que a teologia dá sobre a justificação. Para isso, convido a você a ler comigo o texto que está escrito em Romanos, no capítulo 5 e o versículo 1, que diz assim: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, que texto maravilhoso, que fala sobre a justificação e sobre a paz com Deus. Precisamos ter paz com Deus. A nossa preocupação é viver uma vida de paz com Deus. Muita gente procura ter paz consigo mesma. Muita gente entende a paz apenas naquele conceito que é a ausência de conflito, de guerras. Mas não é essa paz que nós vamos encontrar nesse texto. Não é a paz como ausência de problemas, de conflitos, mas é a paz com Deus. Precisamos da paz para com Deus. Precisamos ter uma vida de paz com Deus. Veja o que está escrito
no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27. Deixo com vocês a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. A paz que Cristo nos dá é a paz para com Deus. Precisamos ter paz com Deus. A nossa preocupação deve ser esta, de ter paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, antes éramos inimigos. Antes estávamos travando uma guerra com Deus. E agora, através da justificação pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que enche o nosso coração. Essa paz que somente Cristo pode oferecer. A justificação, ela pode ser resumida numa frase. Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. Veja o que está escrito em Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isto para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando lemos esse texto, não é para interpretar que Deus está fazendo vista grossa sobre os pecados cometidos pelos homens, mas ele nos leva a refletir sobre a cruz. A cruz é a demonstração do amor e da justiça de Deus. Cristo precisou sofrer na cruz, precisou derramar o seu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era a condição divina para a justificação do pecador. Deus, ele perdoa os pecados de quem crê em Jesus. Terceiro ponto que queremos compartilhar com vocês, queridos, fala sobre um juiz, um tribunal e um réu. Primeiro, há um juiz. Um juiz que julga toda a terra. Ele é o juiz de toda a terra. Abraão, quando estava intercedendo por Sodoma, ele falou sobre isso. Quero destacar uma frase do autor da lição que diz assim: a vinda de Cristo, expressão máxima de sua graça, não significa que ele deixou de julgar. Pelo contrário, Cristo é o padrão pelo qual Deus julgará o mundo. Então você precisa entender que há um juiz. Primeiro ponto. O segundo é que há um tribunal diante de Deus, pelo qual todos nós compareceremos. E terceiro, que há um réu, nós como pecadores que somos. Meus queridos, nesses dias difíceis, nesses dias trabalhosos, onde muitas pessoas estão morrendo, e a pergunta que nós devemos fazer é esta: essas pessoas estão morrendo sem Cristo? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso dever nesse tempo? Será que eu estou testemunhando da graça? Ou será que eu estou preocupado apenas comigo mesmo? Preocupado apenas
com o meu bem-estar, com a minha saúde, com a minha segurança, nós devemos pensar no nosso próximo. Devemos amar o nosso próximo. Devemos testemunhar da graça de Jesus, para que eles também possam conhecer, para que eles também possam ser justificados através da fé em Cristo Jesus. Alguém pode estar pensando, mas como eu posso fazer isso? É simples. Veja o que está escrito em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 8, que diz assim: porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Leia esse texto, pratique esse texto, viva esse texto. Creia em Jesus. Creia que ele sofreu naquela cruz, derramou seu sangue para perdoar os teus pecados, para justificar diante de Deus a tua vida, a tua alma. Meus queridos, para concluirmos essa lição, o quarto ponto nos faz uma pergunta. Quais são os efeitos da justificação? Primeiro, ela nos livra da condenação. Segundo, ela nos traz a paz com Deus. E terceiro, ela mantém uma vida de santidade. Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Que você possa ler e estudar os textos que nós compartilhamos. Que vocês tenham uma excelente semana na presença do Senhor. Não se esqueçam. Quem foi justificado está livre do passado e tem uma vida nova pela frente. O crente em Jesus não tem passado. Não importa o que tenha feito, foi justificado. Consagre o presente e o futuro a Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.